Bom dia, sexto ano. Hoje é dia 9, né? Segunda-feira. Nossa aula hoje, pessoal, não deu para fazer online novamente, por isso que eu estou gravando, mas a partir de quarta-feira já começa online novamente, tá? Então vamos lá, nós paramos na página 291. Nós estávamos falando sobre as articulações, né? E aí tem um texto no final da página 291, onde tem lá a foto de uma menina tremendo de frio. Aí ele diz lá: por que trememos quando estamos com frio? Quando estamos com frio, tudo o que queremos é nos aquecer. É justamente para isso que nosso corpo treme, mesmo sem querermos. Esse é o processo mecânico e involuntário do corpo humano que gera calor. Quando nosso corpo, que em boas condições de saúde está a 37 graus Celsius, chega a um local frio, começamos a perder calor para o ambiente. Nesse momento, as células do cérebro emitem descargas elétricas para que os músculos localizados na raiz de cada pelo se arrepiem, causando uma contração muscular por todo o corpo que gera calor. Uma vez em pé, os pelos ajudam a reter uma camada de ar na pele, que é um isolante térmico, ou seja, um agasalho natural. Se faz muito frio, também é comum que comecemos a fechar as mãos, cruzar os braços e curvar o corpo, reduzindo a superfície exposta ao frio e, consequentemente, a área que pede calor para o ambiente. Algumas pessoas sentem mais frio do que outras. Isso acontece em virtude da quantidade de sensores de percepção de frio que cada um tem. Quanto mais sensores, mais friorenta será a pessoa. Como eles não são uniformes pelo corpo, pode acontecer de alguém sentir mais frio nas mãos, por exemplo, pois a concentração deles é maior nessa região. Tá. Então nós vamos começar a ver aí, pessoal, na página 292, os tipos de locomoção. Então, nós sabemos aí que existem vários tipos de locomoção, né? E o tipo de locomoção está relacionado com o ambiente em que vive o animal, a maneira como ele se reproduz, como que ele adquire o alimento dele, né? Então, dependendo desses fatores, é que é o tipo de locomoção, tá? Alguns animais, pessoal, eles apresentam adaptações que permitem o deslocamento em mais de um meio. Um exemplo, os patos. Os patos, eles podem caminhar normalmente, né, no solo, mas também eles podem nadar, né? Então, é um tipo de animal que ele tem dois tipos de locomoção. Um outro, a rã. A rã também, quando ela está no solo, ela pula, né? A forma dela se locomover através de pulos. E quando ela está na água, ela também consegue se deslocar, tá? Então, existem animais que se deslocam de duas formas, tá? Vamos ver aí quais são os tipos de locomoção que nós temos. Nós temos a marcha, a corrida, o salto, rasteamento e o voo, né? São esses tipos de locomoção. E também tem a locomoção na água, né? Porque tem o voo, a locomoção no ar. E quando o animal nada, a locomoção na água, né? Então vamos começar a ver aí locomoção no solo. A locomoção no solo, pessoal, está relacionado à forma do corpo do animal, tá? Esses animais, eles apoiam os pés, as pernas ou os cascos, né? Dependendo do animal, ou o corpo no solo, tá?
Aí nós temos lá a marcha. A marcha é o quê? Tem capacidade de apoiar toda a extensão da base do pé no solo. Exemplo: ursos, chimpanzés, macacos, gorila, o homem, tá? Eles têm aí uma locomoção que é dita como marcha. Então ele está dizendo lá, ó, locomoção no solo. O deslocamento dos animais está relacionado à forma do corpo do animal e à maneira como apoiam seus pés, pernas, cascos ou corpo no solo. Assim, temos 4 tipos de locomoção: marcha, corrida, salto e repitação. A marcha, então, como eu já falei, os animais que se deslocam por meio de marcha têm a capacidade de apoiar toda a extensão da base do pé no solo. Exemplo: ursos, chimpanzés, macacos, gorilas, homem, etc. Um outro tipo aí de locomoção, corrida. Os animais apoiam somente os dedos no solo, tá? Que é o caso do gato, do cão, né? O cavalo também ele apoia só o dedo, pessoal. É porque a gente não percebe, né, no cavalo, porque ele tem o casco, né, que protege. Então ele diz lá, ó, corrida, locomoção dos animais que apoiam somente os dedos no solo, como o cão e o gato, ou daqueles que apoiam somente a ponta de um ou 2 dedos, geralmente protegidos por casco, que é o caso do cavalo, ele apoia 2 dedos, a ponta de 2 dedos no solo, como os cavalos e os veados. Tá? Outro tipo de locomoção, salto. Os animais que se locomovem através de salto, pessoal, eles têm um membro inferior, ou seja, o membro, a parte de baixo, em forma de Z, tá? E são maiores do que os membros superiores. Exemplo disso é o sapo, a rã, perereca, coelho, lebre, canguru, tá? Então a parte inferior dele vai ser maior. Aí ele diz lá, ó, salto, formas de locomoção dos animais que têm membros inferiores em forma de Z e maiores que os membros superiores. Exemplo, sapos, rãs, pererecas, coelhos, lebres, cangurus, etc. Um outro tipo de locomoção, rastejamento. Rastejam, né? Por que eles rastejam? Porque eles não têm membros, não apresentam membros, né? Então, os animais aí, serpente, né? Ou então, eles podem até ter membros, que nem o exemplo que está aí do jacaré, que tem as pernas, mas são bem curtos, membros bem curtos na lateral, né? Então, eles não conseguem, eles realmente rastejam, tá? Então ele diz lá, ó, rastejamento, locomoção dos animais que rastejam por não apresentarem membros, como as serpentes ou que têm patas curtas e posicionadas na lateral, não suportando o peso do corpo. Exemplo, crocodilo, lagartos, lagartixas, jacarés, etc. Um outro tipo de locomoção aí é no ar, ou seja, os animais que voam, né? Aves e morcegos. Eles têm adaptação ao voo, né? Que são as penas, ossos pneumáticos. O que significa ossos pneumáticos, pessoal? São ossos oco, né? Se você pegar os animais, as aves aí, pegar e ter a possibilidade de pegar o ossinho da ave, você vai ver que ele é oco, né? Tá? Pode pegar o osso aí de frango aí, galinha, você vai ver que o osso é oco. Isso daí chama-se osso pneumático. Isso daí, ele é oco para poder ajudar no voo, que aí ele não pesa, tá? Chama-se ossos pneumáticos. E eles possuem também sacos aéreos, que também ajudam no voo. Então ele está dizendo lá, ó, locomoção no ar. Os animais vertebrados que voam são as aves e os morcegos. As aves têm como adaptação ao voo asas com penas, ossos pneumáticos, sacos aéreos, fortes músculos peitorais, corpo com formato aerodinâmica, que diminui a resistência do corpo ao ar, e ossos externos em forma de quilha, entre outras.
tá? Então, essas são as características. Aí ele diz aqui que são quilhas, né? É o formato do osso externo da maioria das aves, né? Que é situado no peito. Eles têm o peito assim estufadinho, né? Ou seja, o osso é curvado, tá? Vocês têm ali, ó, a foto aí de uma ave, tem lá a traqueia, pulmão e os sacos aéreos. Continuando ali, os pulmões das aves são associados a uma série de estruturas denominadas sacos aéreos que têm a função de ventilar o ar para os pulmões e auxiliar na refrigeração do corpo das aves. Essas estruturas também auxiliam no voo, pois diminuem a densidade do corpo do animal. Então ele está mostrando ali, ó, o osso externo no formato de quilha, né? Vocês estão vendo que é o peito assim estufado, né? Se pegarem o peito do frango, dá para perceber bem isso. Morcego também é dessa forma. Ele está dizendo os morcegos são mamíferos voadores. Eles apresentam como adaptação ao voo a membrana alar. O que é a membrana alar? Membrana alar, pessoal, é essa membrana que eles têm que liga os dedos, tá? Vai ligar os dedos. Essa membrana tem a função de unir os longos ossos dos dedos dos membros superiores às laterais do corpo, os membros inferiores e a cauda. Então, tem o exemplo lá, o morcego tem a membrana alar, vocês podem ver aí, os dedos, né? Um outro tipo de locomoção, como disse lá, tinha locomoção no ar, né? Que são as aves, né? Que voam, e a locomoção na água, que é o quê? Exemplo, né? Os peixes, também golfinho, leão marinho, tartaruga, o pato, a rã, né? E o pato e a rã, ele tem os dois tipos, né? Tanto locomoção no solo como locomoção na água. Então vamos ver aí o que ele está dizendo aí sobre a locomoção na água. Os peixes são animais que apresentam várias adaptações para o deslocamento na água. Seus corpos têm formato hidrodinâmico, são cobertos por escamas voltadas para trás e por uma substância de aspecto viscoso. Essas características fazem com que esses animais Desculpa aí, pessoal. Esses animais diminuam a resistência de seus corpos à água, favorecendo o seu deslocamento. Além das características mencionadas, os peixes também têm as nadadeiras, que servem para se locomover e para manter o equilíbrio e a direção enquanto se movem na água. Outra adaptação da maioria dos peixes é a bexiga natatória, uma bolsa de ar que os auxilia a subir, a descer e a ficar parados na água sem afundar. Aí tem lá o peixe, né? Existem animais que têm membros modificados em nadadeiras. É o caso de mamíferos aquáticos, como golfinhos, leão marinho, as baleias e de répteis como as tartarugas. O outro exemplo de animais com adaptações para locomoção na água são as rãs e as aves aquáticas, como os patos. Esses animais apresentam membrana interdigital, uma dobra entre os dedos, utilizada como remo, tá? Aí, pessoal, encerramos essa unidade 2, tá? Tem aí um projeto aí que seria, né, iríamos fazer, que é um trabalho em grupo, mas nós não vamos realizar esse trabalho, tá?
Ele está falando sobre o Pantanal, a biodiversidade, né, do Pantanal no Mato Grosso do Sul, tá? Que é um patrimônio natural da humanidade, né? E aí ele está colocando lá, tá lá na página 297, pessoal, tem lá várias imagens de animais que habitam o Pantanal mato-grossense, tá? Tem a onça pintada, tuiuiu, ou jabiru, né? Dependendo da região é chamado de uma forma. Capivara, jacaré do Pantanal, tucano, arara, tá? Então aí nós temos várias espécies, tá? Mas nós não vamos fazer esse trabalho, mas vamos ler aí na página 296 o que ele está falando aí sobre o Mato Grosso do Sul e a biodiversidade. História. Até o final dos anos de 1970, Mato Grosso era um só estado. A partir de 1º de janeiro de 1979, o estado foi dividido. Essa divisão foi feita com o objetivo de facilitar a administração, já que essa era a melhor maneira de governar uma região de grande extensão territorial. A região norte conservou o nome de Mato Grosso e a região sul passou a se chamar Mato Grosso do Sul. No mesmo dia em que ocorreu a divisão, a bandeira do Mato Grosso do Sul foi instituída. Ela tem as mesmas cores da bandeira do Mato Grosso e foi projetada por Mauro Miguel Munhoz. Mato Grosso do Sul, Patrimônio Natural da Humanidade. No estado de Mato Grosso do Sul encontra-se cerca de 70% do Pantanal, um dos mais ricos patrimônios naturais do Brasil. Nele habitam diversas espécies de mamíferos, aves, répteis, peixes, anfíbios, insetos, micro-organismos e vegetais, constituindo uma das mais lindas biodiversidades do planeta. Considerando o patrimônio natural da humanidade, a reserva da biosfera pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, né? O Pantanal atrai turistas do mundo todo. É muito conhecido pelo seu período de cheias, que atinge até 80% da região, transformando-a em um lençol d'água, e pelo regime de secas. Esses fatores dificultam a ocupação humana nesse território, mas não são suficientes para impedir a prática ilegal de caça e pesca, que devastam a fauna e a flora do local. Entre os animais do Pantanal são encontrados jacarés, capivaras, serpentes, papagaios, tucanos, onças, macacos e tuiuius. A flora também é bem diversificada, contendo mais de 3.500 espécies de planta. Então, muito rico, né, pessoal, o Pantanal, e nós tivemos a oportunidade, né, infelizmente, estamos até hoje, né, vendo aí as queimadas no Pantanal, né, o prejuízo causado à fauna e à flora, né, pessoal. É assim, muito triste isso que está acontecendo. Mas temos que pensar que isso tudo é ação do homem, né? Enquanto o homem não colocar na sua mente que só o homem pode mudar essa situação, nós vamos continuar com a situação dessa forma e, infelizmente, os filhos de vocês não vão ter oportunidade de conhecer vários tipos não vão ter de conhecer determinadas flora e fauna, tá? Seja espécies de animais e de plantas, infelizmente os filhos de vocês não vão conhecer. Então a gente tem que pensar muito, é o que eu sempre digo, nós temos que pensar muito no tipo de planeta que nós vamos deixar, né? Porque a humanidade pensa muito, o que eu vou deixar para o meu filho, né? Ah, se eu morro hoje, eu deixo o que para o meu filho? Mas só pensa do lado material, né?
E o ambiental é de suma importância, né? Então a gente tem que pensar também, vocês têm que pensar, o que eu vou deixar para os meus filhos, né? Eu já não tenho mais isso, mas vocês têm que pensar dessa forma, vocês têm que preservar a natureza, tá? Para que seus filhos possam ter um planeta minimamente habitável, tá? Bom, nós temos atividades aí da página 298 até a página 302. Essa atividade, pessoal, vocês podem começar a fazer nessa aula ainda, porque ainda resta um tempinho. Vocês vão fazer essa atividade e vão enviar para mim até amanhã, dia 10. Prestem atenção, amanhã, dia 10, vocês terão que enviar a atividade. Pode enviar para mim até 10 horas da noite de amanhã, terça-feira, dia 11. Quarta-feira nós temos aula, nós temos a segunda aula, quarta-feira. Eu vou corrigir essas atividades na quarta-feira. Vamos corrigir, tirar algumas dúvidas que vocês tiverem. E na sexta-feira, vocês irão fazer a avaliação de vocês. Então, dia 13. Dia 13, vocês têm a última aula comigo. Vou deixar essa última aula, dia 13, sexta-feira, a avaliação. A avaliação vai estar na plataforma no horário da aula. Então, façam essa atividade. Na terça nós corrigimos. Terça não, enviem a atividade amanhã, terça-feira. Quarta-feira nós vamos fazer uma aula online, onde eu vou corrigir essas atividades. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à unidade 1 e 2, já deixa marcadinho aí, para tirar as dúvidas na aula online de quarta. E sexta-feira faremos a nossa primeira avaliação do quarto bimestre, certo, pessoal? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. Até quarta-feira.